Olá, meus amigos, minhas amigas do nono ano, tudo bem com vocês? Bom, gente, eu espero que todos vocês estejam bem em suas casas, né? Em segurança e com saúde, acima de tudo, né? Infelizmente a gente não pode estar junto por causa dessa pandemia, no entanto, nós temos que continuar, né? Não dá para parar. Daqui a pouco essa pandemia passa e a vida volta ao normal. Né? Então, enquanto isso não acontece, a gente vai começar a trabalhar através dessas videoaulas, né? Eu espero que elas possam ser proveitosas. Eu sei que não serão tão quanto seria em sala de aula, né? Isso é impossível, até porque em sala de aula vocês fazem perguntas e surgem dúvidas. No entanto, eu deixo aqui, os pais de vocês têm meu contato, né, através do grupo lá no WhatsApp. Então, qualquer dúvida, qualquer questionamento, vocês podem entrar em contato comigo, que eu vou respondê-los dentro das minhas possibilidades, tá bom? Hoje nós vamos iniciar nosso capítulo 2, né? Europa, aspectos naturais, né? Então vamos lá. Tá aí. Quais são esses aspectos naturais que a gente vai estudar? O clima, o relevo, a vegetação e a hidrografia. Nada mais do que isso, tá bom? A gente vai estudar cada um desses itens, né, do continente europeu, tá bom? Então, eu só quero que vocês fiquem apenas com isso na cabeça. Nós iremos trabalhar apenas o clima, o relevo, a vegetação e a hidrografia, as particularidades de cada região da Europa. Apenas isso, tá bom? Bom, para a gente trabalhar nessa aula, a gente precisa entender os determinantes geográficos e culturais que condicionam a separação do continente euroasiático entre Europa e Ásia. O continente eurasiático, né, é o continente formado pelos dois continentes, a Europa e a Ásia, que são juntos, né, fisicamente falando, eles são continentes que estão juntos. E aí você vai ter que entender quais são os critérios, né? Quais são esses fatores que fazem essa divisão entre o continente europeu e o continente asiático, né? Identificar as principais características naturais da Europa, né? Compreender as relações entre as características naturais, a oferta de recursos naturais e as atividades econômicas desenvolvidas na Europa, com base nas diferentes fontes de energia. Então, o continente eurasiático, ou simplesmente Eurásia, tem uma formação, né? Tem uma explicação para tudo isso que vai estar na deriva continental. Não sei se vocês lembram desse conteúdo. Então, assim, eu vou passar um pequeno videozinho para vocês assistirem aí. Ele vai mostrar exatamente a formação desse continente da Eurásia, né? Tá até me confundindo aqui, mas enfim, vocês vão perceber que essa movimentação de placas, a deriva continental, ela vai formar aquilo que a gente conhece hoje como Europa, né? Europa, Ásia, o continente americano, enfim. Né? Então, vocês prestem bastante atenção nesse vídeo para que a gente possa, apenas de uma forma ilustrativa, para vocês entenderem mais ou menos como é que formou isso, através da deriva continental. Né? Entender que o primeiro continente, o supercontinente, que era uma peça só, né, vamos dizer assim, uma peça só da crosta terrestre, chamado de Pangeia, né? E a Pangeia, o supercontinente, ele foi subdividido, né? Uma porção criou aquilo que a gente conhece como África e América do Sul, e uma outra porção chamada de Laurásia, entendeu? Formou aquilo que a gente conhece como Europa, Ásia e América do Norte, tá bom? Então preste bastante atenção nesse vídeo, ele é bastante explicativo e mostra algumas coisinhas, tá bom? Preste atenção, vamos assistir. Wishes to see people happy amidst the simple beauty of nature.
E aí, gostaram do vídeo? Ele é bastante explicativo, né? Mostrando exatamente a evolução daquilo que a gente entende hoje como o continente europeu, continente asiático, na verdade, formação dos continentes, né? Bom, é possível notar, né, que parte do continente africano, do europeu e do asiático se constituiu como uma única e contínua porção de terra, né? Bom, o bloco formado pela Europa e pela Ásia a gente conhece como Eurásia ou simplesmente continente eurasiano, né? Contudo, é possível regionalizar, ou seja, dividir, né? Dividir por regiões esse continente em duas partes, né? Que a gente chama o continente, logicamente eu estou falando da Eurásia, né? A gente pode regionalizar ele, dividir ele em continente europeu e continente asiático, né? Utilizando critérios tanto físicos, culturais e históricos. Se a gente analisar pelo critério físico, né, aqui nessa imagem você consegue ver uma linha vermelha. Não sei se vocês derem zoom aí, não sei se dá para fazer também isso. Vocês conseguem ver uma linha vermelha, e essa linha vermelha é a divisão entre os dois continentes, né? Essa divisão, ela vai estar ali, ó, entre fronteira entre os dois, a fronteira entre os dois continentes mudou ao longo do tempo, muitas vezes, continua mudando, na verdade, entendeu? Os limites entre esses dois continentes, demarcados em vermelho aí, são os montes Urais, né? Os mares Negro e Cáspio e as montanhas do Cáucaso, né? Esses limites coincidem com fronteiras de alguns países asiáticos, como Cazaquistão, Azerbaijão, mas também abrange alguns países considerados europeus e parte asiática, como Turquia e Rússia, né? Então, esse é o critério físico, né? Falando culturalmente, a Europa, em sua maioria, é cristã. No entanto, a Ásia é o quê? Há uma pluralidade maior em línguas, em religião, né? Como, por exemplo, a religião árabe, o hindu, né? Até mesmo influência chinesa, por exemplo. Histórico. O critério histórico é aquilo que a gente entende como mundo ocidental e mundo oriental, né? A gente basicamente divide o mundo ali, naquela porção, entre mundo oriental e mundo ocidental, né? Ocidental aqui para os nossos lados, né? Da Europa para cá é o mundo ocidental, entendeu? Oeste, né? E dessa linha vermelha para lá é o mundo oriental, né? Que significa mais ao leste, né? Então essa é a regionalização que a gente pode fazer, né? Exatamente desses dois continentes, né? O continente europeu e o continente asiático. E aqui nós temos a tal do continente europeu, a própria dita Europa, né? A Europa, a gente pode dividir ela para a gente começar a estudar o relevo, o clima, a vegetação, a hidrografia. A gente vai ter que subdividir, regionalizar a própria Europa em 4 regiões: Europa Ocidental, Europa Setentrional, Europa Centro-Oriental e Europa Meridional, certo? E aqui na imagem a seguir vocês vão ver exatamente a regionalização, né, a divisão que a gente fez. Tá aí, né? Olha, esse mapinha ele mostra que a porção verde é aquela Europa Ocidental, e ali você viu os países que fazem parte dessa Europa Ocidental. Na porção rosa você vai ter aquilo que a gente chama de Europa Setentrional, né, que é mais ao norte. Em laranja, a Europa Meridional, ou seja, mais ao sul. E temos também a Europa Centro-Oriental, né, que está mais ali na porção central da Europa para leste.
né? Então aí você vê basicamente a divisão esse tipo de regionalização que a gente acabou de fazer, tá bom? Então, o que é importante vocês notarem aí é os principais países, né, nessa divisão. Você pode ver que na Europa Meridional nós temos destaque para Portugal e Espanha, basicamente. E na Europa Setentrional você vai ter aqueles países nórdicos, os escandinavos, né, que aí você vai ter Noruega, Suécia, Finlândia, né, Dinamarca, certo? São países ali mais ao norte, tá bom? Bom, e agora nós vamos, de fato, depois dessa regionalização, a gente vai conseguir, de fato, entender o relevo e a hidrografia da Europa por região, né? E aí a gente vai começar com o relevo, né? O relevo destacam-se as extensas planícies na porção setentrional. Setentrional ao norte, lembra da regionalização que eu acabei de falar, né? Os planaltos de altitude modestas, né? Na porção centro-oriental, meridional e setentrional. Nas porções meridional e ocidental. Há áreas elevadas com formações montanhosas antigas e recentes, como os Pirineus entre a França e a Espanha, e os Alpes. Alpes se destacam na França até a Eslovênia, né? O Cáucaso, na divisão entre Ásia e Europa, os Apeninos na Itália, os Montes Urais na Rússia e os Balcãs na Eslováquia, ao norte da Grécia, né? Basicamente, essa é a divisão que a gente pode perceber a formação do relevo, né? Ali nessa, a gente está falando da Europa, né? A hidrografia é rica e diversa, né? É utilizada como meio de transporte e geração de energia através de hidrelétricas, né? Em muitos trechos. Vejam só, a maioria desses países europeus com economia desenvolvida investe do transporte rodoviário simplesmente por uma questão de investimento, né? É muito mais barato, é muito mais rentável e carrega maior quantidade de mercadorias, né? Então tudo aquilo que é produzido, boa parte daquilo que é produzido é transportado através do transporte hidroviário, né? Através das embarcações. Embora o deslocamento seja mais lento, né? A ampla rede hidroviária que liga quase todo o território europeu reduz o custo final. Isso, se você reduz o custo, você consegue uma rentabilidade maior, né? E também é importante lembrar que os rios eles formaram cidades importantes, né? Como a gente pode citar algumas cidades ali, como Londres, né? Foi construída às margens do rio Tâmisa. Paris, capital da França, às margens do rio Sena, né? Cidades de alemães, né? Hamburgo, o rio Elba, Colônia, no rio Reno. Esses rios e essas cidades elas são extremamente desenvolvidas e eles surgiram em torno desses rios, né? Essas cidades surgiram. Então, assim, é muito importante vocês ligarem esse link, né? Entre rio e cidades importantes, né? Cidades potencialmente desenvolvidas, né? Tá ok? Aí aqui, olha só, nessa próxima imagem, vocês vão ver aquilo que a gente acabou de falar, né? Os Alpes escandinavos ali, ó, aquela região mais setentrional, ou seja, mais ao norte. Monte Urai, ali, ó, na Rússia, fica mais na parte oriental ali da Europa. Então você consegue ver aí a formação do relevo, né? Então, como eu falei para vocês, nessa formação do relevo, aqui vale um destaque para vocês sobre os Alpes, né? Os Alpes ali na região entre Suíça e Áustria, né? Que fica mais na região ocidental da Europa, né? Destaque ali onde encontra-se o Monte Branco, ou simplesmente Mont Blanc, né? Que é o segundo mais alto da Europa, com 4.810 metros, né?
Na porção ocidental, vamos destacar aqui as planícies dos Países Baixos, por exemplo, ali onde é localizada a Holanda, né, o país que é abaixo da linha, abaixo do nível do mar, né, formado pelas planícies marinhas e os baixos cursos do rio Reno, onde estão o território da Bélgica, dos Países Baixos, aqueles que a gente falou aquele que a gente conhece como Holanda, né? A Parisiense, uma área de sedimentação do rio Leno, e Lowry, né? As planícies do leste e do sul das Ilhas Britânicas, incluindo a bacia de sedimentação de Londres e da região do rio Elba, na Alemanha, que, por ter se formado em grande parte sobre bacias sedimentares no fim da era Paleozoica, apresenta significativas jazidas carboníferas. Ainda falando sobre essa questão do potencial dos rios da Europa, vale destacar o rio Ródano, né? É uma via de transporte fundamental para o petróleo, né? Abastece a Europa através dele, né? O petróleo chega ali pelo porto de Marseille, no sul da França, né? Contudo, o rio Reno, que cumpre o papel essencial de interligação regional, rio Reno, né? Ele nasce nos Alpes suíços, percorre 1.326 quilômetros, né? Banhando a Suíça, Liechtenstein, Alemanha, França e Países Baixos, e desemboca no Mar do Norte, ao lado do porto de Roterdã, né? Olha só, cidades alemãs de grande porte se alinham ao longo do Reno, né, do rio Reno. Friburgo, Mannheim, né, Colônia, Essen e Bonn, né, capital da Alemanha Ocidental no período da Guerra Fria ali, né. Pessoal, na bacia do rio Reno situa-se ainda uma das áreas industriais mais desenvolvidas ali da Europa, né. O rio Ruhr é um de seus afluentes, né? Centraliza o que muitos consideram como o maior complexo industrial europeu. Nas margens do rio Meno, outro afluente, né? Localiza-se o centro comercial de Frankfurt, o mais importante da Alemanha. O Vale do Tamisa é habitado há séculos, desde a época dos romanos. Sua importância como rota de comércio também foi fundamental durante a primeira Revolução Industrial, quando diversas indústrias se instalaram em suas margens, em especial na região de Londres, né? Por esse motivo, ele tornou-se extremamente degradado, né? Até que passou por um grande processo de despoluição, conforme a gente sabe, né? O rio Tamisa, ali onde está basicamente banha a cidade de Londres, como tantas outras, ele passou por esse processo de despoluição muito eficaz, e depois de muitos anos mesmo, a vida começou a habitar ali, né? Começaram a surgir peixes e se tornou um exemplo, na verdade, para o mundo todo, né? Como um exemplo a ser seguido, né? Tentaram fazer isso no nosso rio ali em São Paulo. Ali no famoso rio Tietê, né? Mas sem grande sucesso, né? A gente sabe que até hoje o rio Tietê é extremamente poluído, né? Não tem, nem sei afirmar para vocês se existe vida ali, né? Agora, falando um pouquinho sobre essa questão também do relevo, né? Na Europa Setentrional, aquilo que eu acabei de mostrar para vocês, os Alpes escandinavos, né? É a principal formação rochosa ali, montanhosa da região, né? Eles se estendem próximos ao litoral, no sentido norte-sul, né? Suas elevações são acompanhadas de planaltos em lagos, vales glaciais, formados pela erosão do gelo e depois invadido pela água do mar, né? Originando os fiordes. O que é fiord? Consiste em vales estreitos com paredões íngremes invadidos pelo mar, né? Originando
pela erosão glacial, oriunda da ação de derretimento e expansão de geleiras, né? Olha só, os lagos são bem numerosos no sul da Finlândia, porção setentrional, né? E os de maior extensão de localização entre Estônia e Rússia, e ao sul da Suécia também. A Rússia também apresenta grande quantidade de lagos glaciais, né? Ela está mais ao norte, mais setentrional, né? Entre os quais destacam o Ladoga, com cerca de 18 mil quilômetros quadrados, e o Onega, né? com quase 10 mil quilômetros quadrados. Olha só, na porção centro-oriental, vamos botar um mapinha aqui, na porção centro-oriental, vamos botar mais um bozinho aqui, na porção centro-oriental do continente, os montes Urai, né, considerados a fronteira natural entre Europa e Ásia, né, ali no Planalto Russo, né. Mais ao sul, ou região meridional, né, aquilo que a gente conhece como Europa Meridional, né, estão localizados a formação do Cáucaso, né, na fronteira entre Geórgia e Rússia. O mais famoso ali é o Monte Elbrus, né, o pico mais alto da Europa, com 5.633 metros de altitude, né. Quanto à hidrografia dessa região, os rios mais extensos do continente estão nessa região, né, nessa porção meridional, que é o rio Volga, né, e o rio Danúbio, o qual banha capitais importantes como Viena, na Áustria, né, e Budapeste, na Hungria, e Belgrado, na Sérvia. Certo. O rio Volga, que é o mais extenso da Europa, com 3.531 quilômetros, ele nasce no Planalto Central Russo e percorre áreas relativamente baixas, né, em grande parte planícies. É muito utilizado para navegação, embora o transporte em seu curso seja dificultado pelo congelamento de suas águas no inverno, em especial na porção norte. Para a gente finalizar essa aula, a gente vai falar um pouquinho sobre essa utilização da água, né, a quantidade e qualidade da água no continente europeu, né. Aí você tem esse pequeno gráfico, para quem tem o livro, está na página número 38, né? E esse gráfico ele mostra dois quesitos, né? A Europa enquanto utilização da água por setores econômicos, e Europa captação da água por origem, né, de onde ela é tirada, né? Como vocês podem ver, a atividade econômica que mais consome água, eu estou olhando aqui nesse mapa maior, tá? Porque enxergar aí também é difícil. O setor da agricultura ele consome 40,4% da água, né? E a atividade que menos consome água é o setor de serviços, né? Com 2,5%, né? Esses dados de 2015. A principal fonte de captação de água na Europa são os rios, certo? Com 64,6%, e que eles menos utilizam para captar água são os lagos, né? Então aí você vê esse gráfico mostrando exatamente como se dá essa questão da utilização da água ali no continente europeu. Gente, já agradeço a todos vocês por terem assistido essa aula. Eu espero que não é ideal, né? Não é ideal, mas eu espero que a gente consiga aproveitar, né, de alguma forma esse conteúdo. Quem tem livro aí faz essas questões que estão na página 38, né? São essa questão 1, 2, 3 e 4, né? E 4, são 4 ou 5 questões aqui, tá? Faça aí e depois a gente corrige elas, tá bom? Então cuidem-se, fiquem em casa, quem puder ficar em casa. Vocês podem ficar, mas os pais de vocês, se puderem ficar também, tá? Quem precisar trabalhar, logicamente precisa tirar o pão, né, de cada dia, mas cuidem-se, gente, cuidem-se, porque isso vai passar, uma hora vai passar e a gente vai se encontrar novamente, tá bom?
Então tá, gente. Muito obrigado. Deus abençoe a todos. Até a próxima.